nossa leitura, pedir permissão do diretor da casa, Henrique Barçaluco, sua equipe, para que ele faça a medida de preço de qualquer energia negativa que se impõe. Pedimos a purificação da água, que é o meio necessário para nossas casas, e assim, em nome de Deus, do Cristo da caridade, ficamos iniciando atividades da quarta-feira da noite. Nossa irmã Lida vai passar a explanação e a oração para os lares, e nosso irmão Roberto vai passar a leitura do Evangelho. Boa noite. Fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Todos os que proclamam a missão do Cristo dizem: Senhor, Senhor. Mas de que serve chamá-lo de mestre ou Senhor, se não lhe seguem os preceitos? São cristãos os que os honram com atos exteriores de devoção e ao mesmo tempo obedecem ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as paixões? São seus discípulos os que passam dias em preces e não se tornam melhores com isso, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, pois assim como os fariseus, eles trazem a prece nos lábios, não no coração. Com a forma, podem impor-se aos homens, mas não a Deus. Em vão dirão a Jesus: Senhor, nós profetizamos, isto é, ensinamos em teu nome. Nós expulsamos os demônios em teu nome. Nós bebemos e comemos contigo. Ele lhes responderá: Não sei quem sois, afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, que desmentis vossas palavras com vossas ações, que caluniais vosso próximo, que expoliais as viúvas e cometeis adultério. Afastai-vos de mim, vós cujo coração destila o ódio e o fel, que derramais o sangue de vossos irmãos em meu nome, que fazeis escorrer em lágrimas, em vez de secá-las. Para vós haverá choro e ranger de dentes, pois o reino de Deus é daqueles que são dóceis, humildes e caridosos. Não espereis que a justiça do Senhor dobre-se à multiplicidade de vossas palavras e de vossas genuflexões. O único caminho que está aberto para que encontreis a sua graça é a prática sincera da lei de amor e caridade. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Elas não são apenas o salvo-conduto à vida celeste, mas também a garantia de paz, de tranquilidade e de estabilidade nas coisas da vida terrestre. É por isso que todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem em suas palavras serão estáveis como uma casa construída sobre a rocha. Os homens irão conservá-las, porque encontrarão nelas sua felicidade. Mas as instituições que as violarem serão como uma casa construída sobre areia. O vento das revoluções e o rio do progresso vão arrebatá-las. Que assim seja. Boa noite, irmãs, irmãos, que o nosso Mestre Jesus nos ampare sempre. Hoje a gente vai refletir sobre a porta estreita, tá? Que está contido nesse capítulo aqui. Muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Os evangelistas, Mateus e Lucas, escreveram que Jesus nos alerta, usando como sempre o sentido simbólico. Larga é a porta da perdição. Facilidades, permissividades e modernismos tais da atualidade. Vamos considerar que mérito teria aquela pessoa vivendo em brancas nuvens, como se estivesse na terra a passeio. Já que o mundo, a nossa terra, ainda é de provas e expiações, e porque aqui predomina o mal, nós não podemos viver em brancas nuvens. Sempre haverão os percalços do caminho.
Eis a porta estreita, que Jesus se referia. E que a geração de débitos vão se somando às dívidas do passado delituoso, fazendo com que cada vez mais a porta vá se estreitando. Quando prestes a renascer, a alma pede dificuldades e sofrimentos, a fim de quitar seus débitos, cheia de coragem e determinação. Entretanto, no berço esquece e retorna à delinquência, ao egoísmo, ao desamor, aos velhos hábitos. Qual aprendiz que recusa a lição, ou doente abominando o remédio, adiando indefinidamente as realizações planejadas? Quando na espiritualidade planejamos, né? Bom, agora eu sei aonde eu errei, agora eu vou lá e vou acertar. Aí vem toda faceira, né, pra terra. Chegou aqui e esqueço. E aí, né? Quando a gente esquece, é óbvio, né? Só teremos mérito quando realmente cumprirmos os objetivos. É por isso que na luta do dia a dia vemos tantas criaturas nascidas em berço de ouro, a dita porta larga, né? Cavando abismos de insânia e flagelação, criando para si próprias pranto e ranger de dentes, como nós vimos no Evangelho. Que as esperam inflexíveis, porque é a lei. A lei é de causa e efeito. A lei é de ação e reação. Eis aí então a porta estreita que Jesus se referia, como podemos ver. A dor é benemérito caminho, difícil, mas que leva o ser humano a se esforçar em vencer suas más inclinações e imperfeições. Como eu disse, como a gente esquece, o mérito está justamente em vencer as más inclinações. Por isso, Deus, na sua misericórdia, nos dá essa oportunidade na reencarnação. Ela representa nossos débitos e necessidades de resgate, a dor. Como nós vimos ali no Evangelho, não é? Nós vimos aqui, então, do item 5, aqui, ó, onde os Espíritos nos dizem. Mas de quais crimes essa humanidade poderia ter se tornado culpada para merecer uma sorte tão triste? Em seu presente e em seu futuro, se toda ela está restrita a esta terra? E se a alma não tem outra existência? Por que tantos entraves semeados em sua estrada? Por que essa porta tão estreita que só para a minoria é permitido atravessar, se o destino da alma está fixado para sempre depois da morte? É assim que, com a unidade de existência, fica-se em constante contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga. Faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários do passado. Somente assim pode-se compreender toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. As dificuldades do caminho são do nosso orbe, são aqui da Terra, desde que o mundo é mundo. Temos criaturas, mártires, construtores da paz, que são os nossos exemplos, né? Como os espíritos responderam a Kardec, né? Qual o modelo a seguir? Eles responderam, taxativos, Jesus. Mas nós temos outras criaturas que também
trabalham, né, pela paz, pelo esclarecimento, nos trazendo tudo que os espíritos superiores querem nos dizer para nos ajudar, para que a gente possa realmente evoluir e conseguir passar, né, nesse vão estreito da porta que se abre para nós, que é a reencarnação. Né? Chico Xavier, eu referi Jesus, Kardec, Joana de Ângeles, Francisco de Assis, Teresa de Calcutá, Gandhi e outras criaturas que são anônimas. O nosso mentor espiritual, Eurípides Barçanufo, que era bem novinho e ele fez inúmeras coisas pela humanidade. E a gente até desconhece, porque são anônimos. Né? Mas ele fez muito pelo progresso da humanidade lá na terra dele, que é, como é que é o nome da terra? Sacramento. Em Sacramento, né? Então, ele foi muito, pouco tempo de messianato, de trabalho dentro da doutrina espírita, e ele fez muita coisa, né? Então, são criaturas que são anônimas, mas que trabalham e que conseguiram passar pela porta estreita, porque não foi tudo rosas para eles, nem flores, né? Tiveram controvérsias, né? Como esses que a gente citou aqui, que a gente sabe mais da história do que o próprio, né, Eurípides Barçanufo. Eles trabalharam, sofreram e tiveram várias portas estreitas e fechadas, batidas na cara. Mas conseguiram, com certeza, vencer. O próprio Cristo disse: eu venci o mundo. E nós, dentro da nossa pouca fé, a gente fica pensando, mas morreu na cruz, né? E aí, dentro do nosso pouco entendimento, a gente não entende o que ele quis dizer, não é? Vencer o mundo. Nós temos que estar no mundo sem ser do mundo, né? Então, ele nos deixa esse legado de fé. Valorizar a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer no bem. Na atualidade, as pessoas não suportam os reveses, recorrendo à fuga pelas drogas, pelo álcool, né, pelos entorpecentes e pelo suicídio. Nesse fim de semana, né, a gente sabe que tem uma grande ocorrência de suicídio nesse fim de semana, e nesse último mês várias pessoas se suicidaram, que a gente sabe notícia, né? E bem próximo de nós também, aqui em Arroio do Sal, não é? Então, também depois na hora da oração, a gente vai fazer oração por essas pessoas, não é? Que precisam, com certeza. E a gente vai ver aqui o que Emmanuel diz, não é, sobre a porta estreita, justamente sobre essa questão da fuga, né? Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quem escreveu foi Lucas, no capítulo 13, versículo 24, atribuindo a Jesus. Antes da reencarnação, necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador, anseia pelo sacrifício que redime, exalta o obstáculo que ensina, compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição, nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Obtém o vaso frágil da carne, reencarna, né? Em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas, por onde transitam as multidões. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Temendo o sacrifício,
exige a vantagem pessoal. Longe de servir aos semelhantes, reclama os serviços dos outros para si. E no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Em geral, quase todos os seres humanos somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo, as transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos. Com que aflição acariciam o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé. Com que transporte de júbilo se devotariam então à felicidade dos outros. Mas é tarde. Rogaram a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Então, deixa eu ver onde é que eu parei. Aqui. Ao invés de facilidades do imediatismo, o mestre ensina-nos a verdadeira ascensão na humildade da manjedoura, no constante serviço aos necessitados, na incompreensão dos contemporâneos, na indiferença dos corações mais queridos e também no supremo testemunho, onde ele diz: eu venci o mundo. É no exercício das virtudes cristãs, as quais temos, na grande maioria, na ponta da língua, mas ainda tão distante do coração, é que conseguiremos transpor a porta estreita. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, como vimos no Evangelho, entrarão no reino de Deus. Por essa razão, Jesus, que não adianta, por isso falava Jesus, que não adianta honrá-lo só com os lábios, preciso é seguir os seus ensinamentos. Misericórdia, paciência, tolerância, humildade, fé e caridade. E nós sabemos que o Mestre conta conosco. Muitas vezes a gente diz: mas eu sou tão pequenino, né? Quem sou eu para que Jesus conte comigo? Mas nós somos parte da natureza, somos filhos, como ele mesmo diz, somos irmãos, somos filhos de Deus, né? E somos o sal da terra. Por que o sal da terra? Porque tempera, porque nós temos que ter vontade de viver, vontade de lutar, porque não são os percalços do caminho que tem que tirar a nossa vontade de viver. Aquela vontade que quando a gente estava na espiritualidade e pedimos: não, agora eu vou, agora eu consigo. Aí a gente cheio de vontade vem, mas porque esquecemos, acabamos querer viver, né? Como diz o ditado popular, com sombra e água fresca, né? E a gente sabe que o nosso mundo não é disso. Não é de sombra e água fresca. Nós vemos dores, né? Vigiando o mundo. Haja vista as guerras que estão aí. Quantas pessoas inocentes, né? Inocente em termos, né? Mas que não tem nada a ver com essas políticas que estão aí. E estão, né, sendo massacrados, crianças sendo massacradas. Então essas pessoas que detêm o poder,
eles terão o ranger de dentes que Jesus, né, decretou. Porque com certeza eles têm Jesus na boca, na ponta da língua, mas não tem no coração. Porque falta para eles o quê? Misericórdia, tolerância para com a diferença dos outros. E muito menos caridade, não é? Então a gente vê que realmente o mundo está doente. Está precisando cada vez mais do médico das almas, que é Jesus. E que nós outros devemos sim ser parte integrante, não talvez como médicos, né, mas como enfermeiros da nossa própria alma e dos nossos irmãos de jornada. Porque quem não quer ouvir uma palavra amiga? Quem não quer um ombro amigo na hora da dor? Quem não quer um alívio na hora de maior sofrimento? Todos queremos, todos buscamos. Só que muitas vezes nós buscamos no lugar errado. Ou então um alívio passageiro. Porque nós sabemos que somos imortais. Mas o sofrimento aqui da terra, nós levaremos no nosso perispírito e na nossa alma quando formos para a espiritualidade e quando retornarmos para a terra. Então, temos que, de algum modo, ser parte integrante dessa equipe amorável do nosso Mestre Jesus. A exemplo de Chico Xavier, de Eurípides Barçanufo, de Kardec e outros que trabalharam pelo bem da humanidade. Cada um fazendo a sua parte. Às vezes dentro da nossa própria casa, nós deixamos a desejar. Quantas pessoas nossas queridas que estão em sofrimento, que se suicidam na nossa frente, e a gente não vê o sofrimento deles. A gente não enxerga. Para nós é mais fácil a gente olhar lá, mais fácil a gente criticar as atitudes dos outros. E não olhamos os nossos irmãos mais próximos de nós. Que muitas vezes um abraço, uma palavra amiga, um encaminhamento, muitas vezes nós não temos. Mas a água que descedenta, mas nós sabemos aonde tem a fonte. Vamos lá no centro espírita, vamos receber um passe. Quantas pessoas conseguem reverter essa ideia suicida quando vem no centro espírita? Porque recebe uma palavra amiga, porque é acolhido. E a gente nem sabe que ajudou, mas a gente indicou. Lá tem uma fonte que descedenta. E é assim que funciona. E assim Jesus conta conosco. E a espiritualidade também. Que espera que nós sejamos essa ondinha fraterna, aonde nós poderemos nos ajudar mutuamente. Meu irmão está em sofrimento, eu não posso te ajudar no momento porque também sou sofredor, mas eu sei aonde pode. Vamos lá, pega na mão, vamos nos ajudar, né? E muitas vezes dentro da nossa própria casa. Se a gente não tem argumentos, porque quando estamos no mesmo lar, muitas vezes nós temos dívidas uns com os outros. E não temos esse argumento de conversar ou de falar sem atrito, sem conflito, mas a gente pode indicar, né? Uma leitura, ou o próprio centro espírita, ou atendimento fraterno numa casa, ou uma igreja, seja onde for, mas que seja para ajudar. Sempre no intuito de ajudar. Jamais pensando assim, não, é só lá no centro espírita que as pessoas vão se salvar, não vão cometer o suicídio. Não, em qualquer lugar onde essa pessoa se sinta acolhida. Seja num abraço, seja numa casa, né, de oração. Então nós temos que tomar muito cuidado de não nos, digamos assim, em nome da comodidade ou das brancas nuvens, que é aquilo ali que a gente viu ali no início, né, de não me incomodar, de não ter, né, o compromisso, a gente perder a oportunidade de ser, né, um colaborador do nosso Mestre Jesus.
Porque Deus não se manifesta aqui na nossa frente, muito menos Jesus agora, né? Que está na espiritualidade. Mas Ele usa cada um de nós como instrumento para dizer uma palavra amiga, para indicar, para acolher alguém. Jamais condenar. E nem pensar que o que a gente diz é que é o correto, mas o que a gente possa fazer pelo outro. Então, esses exemplos que o Mestre nos deixou e espera que nos impulsionem para a perfeição. Quando o ser humano vencer a si mesmo, estará suplantando a indiferença, o desamor, a falta de empatia para com o próximo. Procurará a cada momento educar os seus sentimentos, trabalhando na seara do Cristo, deixando que nasça o homem novo, o ser humano novo, porque cada um de nós, a cada momento, temos a oportunidade do renascimento. Os Espíritos nos explicam que o sono é uma semi-morte. Então, a cada dia, né, com gratidão, a gente poder ter a oportunidade. É um renascimento. Aproveitemos essa chance. A porta estreita não mais nos limitará. E sim, iremos transpô-la tranquila e serenamente, vivendo como Deus quer, porque Ele é Pai, Ele quer que nós vivamos juntos, fraternalmente, como irmãos, nos tolerando, né? Nos amando, nos acolhendo, jamais guerreando uns com os outros. Então, colocando na prática o Evangelho de Jesus, com certeza a gente não terá dúvida quais as atitudes que são corretas a tomar. Porque quem é o exemplo que a humanidade tem? Jesus. Este é o nosso exemplo. Meus irmãos, com essa reflexão, então, nós agradecemos a oportunidade que Deus nos permita, que a gente sempre tenha, né, um amparo. E essa doutrina maravilhosa que nos consola, que nos esclarece, mas acima de tudo, que a gente possa ocupar o nosso lugar de filhos de Deus que somos. Muito obrigada e que assim seja. Renovamos a indagação para os lares, que você se concentre para enviar pensamento positivo para o irmão que está precisando de ajuda no lugar que ele estiver, para nosso irmão da proximidade de ação. Mestre querido, nessa oportunidade que temos da reflexão, da oração, onde a espiritualidade está toda a nosso favor, queremos agradecer primeiramente a Deus, a Ti, querido Mestre, a Eurípides Barçanufo e sua equipe, aos mentores espirituais de cada um de nós, por todos os benefícios que recebemos e na grande maioria não sabemos avaliar. Obrigada, Senhor. Permita que os nossos entes queridos que já partiram para a verdadeira vida recebam neste momento o nosso carinho, o nosso amor, em forma de fluidos de paz e de harmonia. Que eles sejam levados para um local de refazimento e que preparem o terreno para quando chegar a nossa vez. Tendo a certeza de que um dia estaremos juntos, aqui na Terra, ou no mundo espiritual, como for necessário para o nosso crescimento. Obrigada, Senhor. Queremos, Mestre querido, orar por esses nossos irmãos que desencarnam de forma violenta, principalmente nessas guerras. Que eles possam estar sendo recebidos, Senhor, por espíritos bondosos e consoladores.
os nossos irmãos suicidas, Jesus. Que eles tenham o amparo de Maria de Nazaré e que tenham a certeza que terão novas oportunidades, sim, para recuperar esse tempo perdido. E com muita coragem conseguirão, com certeza, porque o amparo não falta. Que eles possam, Jesus, ser acolhidos na espiritualidade. Queremos, Jesus, agora orar pelos nossos lares, a nossa casa. Que cada aposento do nosso lar seja magnetizado por esses fluidos de harmonia, de paz e de equilíbrio. Que todo e qualquer fluido maldoso possa ser levado para o espaço e lá ser transformado, transmutado em força energética do bem para todos aqueles que necessitamos deste bem. E se porventura algum irmãozinho desencarnado se encontra na psicosfera do nosso lar, que venha para cá, para essa casa de amor, para ser ajudado, amparado, esclarecido, como nós. Obrigada, Senhor, pelo nosso lar. Que todos os nossos familiares estejam sendo acolhidos e recebam os nossos fluidos de harmonia, de paz e de afeto, em forma de saúde e de equilíbrio, tanto físico quanto espiritual. E nós aqui, Mestre, com muita gratidão, com muita fé no coração, pedimos o amparo dos nossos anjos de guarda, os nossos mentores espirituais, que a gente possa sair daqui muito melhores do que quando chegamos. Obrigada, Senhor, e que assim seja.